Olá a todos, estou aqui novamente com enorme satisfação de darmos continuidade ao nosso módulo Gestão Organizacional e da Qualidade. E a nossa aula de hoje, ela vai tratar sobre um tema muito importante na esfera administrativa, noções de administração. Nessa aula, nós vamos discursar sobre todo o avanço, todas as transformações, as mudanças que vêm acontecendo ao longo dos anos dentro da esfera administrativa. Inicialmente, tinham sua preocupação com estrutura, com o ambiente, tecnologia, pessoas, qual é a ordem, como ocorreu esses significados, principalmente como é que aconteceu essas transformações e como isso tudo afeta no processo administrativo, ou seja, no processo de gestão dentro de uma esfera organizacional. Vamos lá? Para iniciar, trago para vocês alguns conceitos. O primeiro conceito é o conceito de administração. A administração é o processo de conjugar recursos humanos e materiais de forma a atingir fins desejados através de uma organização. O que isso significa? Significa a capacidade de transformar todos os recursos disponíveis em mecanismos viáveis para o alcance de um objetivo, para o desenvolvimento de ações, de atividades, por meio de projetos, programas, que uma organização, que uma empresa venha desenvolver. Seja ela através da venda de produtos, seja ela através da apresentação de produtos, seja ela através da oferta de serviços, dentre tantos outros tipos de organizações. Então, administrar é justamente gerenciar e utilizar esses recursos como mecanismos viáveis de alcance desses objetivos. Mas quais seriam os outros conceitos importantes que nós precisamos saber? Temos também o conceito de organização. O conceito de organização é uma combinação de esforços individuais que tem por finalidade realizar propósitos coletivos. Significa que dentro de uma esfera administrativa, dentro de uma empresa, existe um organograma. Este organograma se traduz na organização, ou seja, na hierarquização da empresa, como ela se correlaciona, como ela se comunica, como ela se interrelaciona, ou seja, existe a interdependência para que os processos possam avançar, possam ter sua continuidade. Desta forma, é importante o esforço individual de cada uma das pessoas envolvidas, de cada setor envolvido, para que o coletivo seja alcançado, para que o todo ele possa ser executado. Qual seria o terceiro conceito importante? O outro conceito importante é o conceito de funções administrativas. Funções administrativas significa planejamento, organização, liderança ou direção, avaliação e controle. Significa justamente ter a responsabilização de alguns atores dentro de uma empresa. Seja ele responsável pela parte de planejamento, pela parte de organização, por liderar, por avaliar ou até mesmo por realizar o controle de todos os processos. Então, cada setor tem uma função específica, cada setor tem uma responsabilização que é acompanhada pela função exercida. Assim, trago para vocês essa estrutura. Essa estrutura, ela traz para a gente o seguinte, é um diagrama. Esse diagrama, ele traz que a organização, ela se interrelaciona com vários fatores. E que fatores seriam esses? Temos pessoas envolvidas, temos a tecnologia envolvida, temos o ambiente, a estrutura e as tarefas desenvolvidas. Todas elas se interrelacionam através das setinhas e se complementam para que a organização de uma empresa ela venha a existir, para que o processo de funcionamento dessa empresa ele possa realmente ser viável. Dessa forma, eu não posso ter caixinhas separadas de cada um desses
componentes. Eu preciso ter caixinhas, mas que elas se integrem, que elas se comuniquem e que elas se interrelacionem, para que o processo realmente ele possa avançar, ele possa vir a existir. Agora eu trago para vocês, como foi dito inicialmente, a importância da evolução dentro da teoria da administração. Assim, nós temos ao longo dos anos, nós temos aqui ao longo dos anos, essa coluna aqui, ano, tá? Uma correlação com os tipos de teorias que existiram ao longo do tempo e principalmente qual era a ênfase que era dada em relação a todos aqueles componentes que eu apresentei anteriormente dentro daquele diagrama. Assim, nós temos que no ano de 1903, a administração científica era utilizada como teoria e a ênfase ela era dada nas tarefas. Já no ano de 1916, nós temos a teoria clássica e a ênfase era dada na estrutura. No ano de 1932, nós temos as relações humanas, a ênfase nas pessoas. Em 1947, a burocracia e estruturalista, e tinha como ênfase a estrutura. Em 1951, a cibernética e sistemas, ênfase ambiente. 1954, neoclássica, ênfase estrutura. 1957, comportamental, ênfase nas pessoas. Em 1972, a contingência, a ênfase no ambiente e na tecnologia. Em 1982, neo-schumpeteriana e a ênfase na tecnologia. Então, podemos verificar que ao longo do tempo, as transformações existiram para que todos aqueles componentes fossem colocados como o componente principal. E isso fez com que o processo administrativo, que o entendimento sobre o que era prioridade dentro de uma empresa, do ponto de vista de funcionamento, ele mudasse de figura. E isso fez com que houvesse alguns impactos dentro do mercado, dentro da sociedade e principalmente nas relações humanas, nas relações de mercado e nas relações sociais como um todo. Aí eu trago para vocês agora uma explicação sobre cada uma dessas teorias. A administração científica, o destaque vem para Frederick Taylor, que é de 1903, a ênfase na tarefa, como apresentei anteriormente, e os termos mais utilizados, nós temos a organização racional, a divisão das tarefas, a simplificação, a especialização, tempos e movimentos. Então, se pararmos para analisar esses termos, nós temos como base justamente pontos que levam à execução das tarefas. Tipo, organização racional. O que eu preciso saber, quais são os passos que eu preciso dar para que aquela tarefa seja executável. Divisão das tarefas seria a corresponsabilização de todos os atores envolvidos para que aquela tarefa fosse realmente realizada. Simplificação, ou seja, objetivo e prático. Especialização, conhecimentos de base, técnicos, que possam realmente favorecer o desenvolvimento dessa tarefa. Tempos e movimentos, ou seja, quanto tempo estava empregado no desenvolvimento dessa tarefa, quais eram as energias que deveriam ser colocadas para que pudesse impulsionar e fazer com que a tarefa fosse executada, ou seja, qual o tempo e o dispêndio que seria utilizado dentro desse processo. Assim, eu trago para vocês um sistema de organização racional do trabalho. Deixa eu só colocar aqui para vocês. Pronto, aqui. E agora eu vou explicar para vocês como é que eles funcionavam. Então, nós temos aqui toda a parte de funcionamento da empresa, tempos e movimentos. A gente avaliava a seleção científica do trabalhador, que entrava naquela parte de especialização, de conhecimento técnico, determinação do best way, a lei da fadiga. Então, todos esses 3 pontos, eles eram envolvidos para que o padrão de produção ele pudesse existir. A partir daí, nós tínhamos o plano de incentivo salarial, supervisão funcional, condições ambientais de trabalho, todos avaliando a máxima eficiência
que pudesse realmente, a máxima eficiência, aqui, tá, de amarelinho, que pudesse justamente vir a favorecer o alcance dos lucros e a obtenção de salário. Então, seria justamente uma sistemática padrão para que, do ponto de vista racional, uma tarefa viesse a ser desenvolvida corretamente. Aqui, eu trago para vocês a teoria clássica da administração. O destaque é para Henri Fayol, 1916. A ênfase era na estrutura e a classificação das atividades da empresa era dividida em funções técnicas, comerciais, de segurança, contábeis, financeiras e administrativas. A função administrativa versa sobre todas as outras e consiste em prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. O que isso significa? Significa justamente a necessidade que venha a favorecer o desenvolvimento das atividades. O que isso significa? Significa o ponto de vista organizacional. Significa coordenar todas as etapas de planejamento. Todas as etapas que venham justamente a favorecer o desenvolvimento dessas atividades. A partir daí, nós temos também a teoria das relações humanas. Essa teoria vem da década de 30 e tem como ênfase nas pessoas e partia de alguns pressupostos. E quais seriam esses pressupostos? Nós temos incentivo econômico, não é uma única forma incentivadora. O trabalhador não se comporta como ser isolado. E a especialização funcional não cria necessariamente a organização mais eficiente. O que isso significa? Significa a necessidade de se trabalhar de maneira integrada, de se trabalhar a potencialização das pessoas e principalmente despertar o desenvolvimento de cada um dos colaboradores, de cada um dos trabalhadores. Pois o trabalhador, para que ele venha se potencializar, que venha a contribuir dentro de uma empresa, ele precisa trabalhar de uma maneira integrada, ele precisa se interrelacionar, ele precisa realmente trabalhar de uma maneira compartilhada e principalmente em equipe, onde todos possam mutuamente se ajudar. Tenho para vocês também aqui as questões abordadas. Temos a integração social, temos o comportamento social, recompensas e punições, grupos informais e relações intergrupais, que parte de tudo aquilo que a gente estava falando, de principalmente se trabalhar de maneira integrada, de se trabalhar em equipe, de se avaliar o comportamento de interrelacionamento dentro de uma empresa, de como as pessoas se comunicam, se interdependem, ou seja, existe essa dependência, não existe, elas podem realmente trabalhar de maneira isolada. Nós já vimos anteriormente que não existe um trabalhador que trabalha isolado, todos eles precisam trabalhar em equipe, precisam se correlacionar. Então, a importância é das relações intergrupais, ou seja, os diversos grupos de diferentes setores, de diferentes nichos, precisam justamente trabalhar integrados e se auxiliarem no processo de conhecimentos técnicos específicos que venham a somar como um todo, ou seja, que venham a contribuir para o alcance do objetivo da empresa, que é a consecução das tarefas, o alcance das metas. Temos também a teoria das relações humanas, a questão da motivação, da liderança, da comunicação, da organização informal, da dinâmica de grupo, do processo decisório, da mudança organizacional, ou seja, a necessidade de se trabalhar a equipe, de se trabalhar a motivação individual, a motivação coletiva, de se trabalhar o desenvolvimento de potenciais lideranças, de se trabalhar o processo de comunicação interno na empresa, externo, entre os colaboradores, para os colaboradores, entre o cliente e a empresa, para os clientes, para que possa realmente favorecer o desenvolvimento das atividades. Que existam atividades dinâmicas de grupo, que existam uma organização informal do processo que vise aproximar os colaboradores, que existam etapas de processos decisórios e principalmente que ocorra uma mudança organizacional, ou seja, de mudança de pensamento, mudança de funcionamento, mudança de desencadeamento das atividades e principalmente de avaliação e de reavaliação
dos trabalhadores, do trabalho, ou seja, do desempenho que venha a ser alcançado. A partir daí, eu trago para vocês uma pirâmide, tá? Essa pirâmide é a pirâmide de Maslow, tá? Ela traz para a gente, deixa eu só botar aqui para vocês rapidinho, como é que funcionam as necessidades do indivíduo. Nós temos aqui para vocês as necessidades, elas são divididas em 3 grandes partes, tanto que a pirâmide está dividida em 3 grandes cores, tá? A vermelha é a necessidade fisiológica, ou seja, a necessidade de base do indivíduo, é aquela que ele precisa essencialmente para que ele venha desenvolver as suas atividades. Então, a necessidade de base, necessidades fisiológicas. As necessidades psicológicas, ela vem em segundo plano, que ela vem acompanhada de status, prestígio, afeição, sentimento de pertencimento e segurança. Ou seja, tudo aquilo que o indivíduo carrega dentro de si e que é muito particular, ou seja, é individual, de pessoa para pessoa, sobre a questão da realização pessoal, certo? Aquilo que ele aspira. E a questão da autorrealização, desenvolvimento intelectual e espiritual, que é na parte de cima da pirâmide, na ponta da pirâmide. Então, a gente tem como base as necessidades fisiológicas, no meio da pirâmide, as necessidades psicológicas, ou seja, aquela questão de como ele se percebe, de como ele se vê dentro daquela esfera, e a questão do topo da pirâmide, a parte de autorrealização, que é a parte de desenvolvimento pessoal, tanto intelectual como espiritual, que é ele alcançar justamente essas 3 etapas, é ele conseguir desenvolver o trabalho de uma maneira coerente e principalmente vir a trazer resultados satisfatórios. Então, isso precisa ser muito bem trabalhado dentro das empresas. Um outro ponto que eu trago para vocês aqui, dentro da teoria das relações humanas, nós temos a apreciação crítica, confrontos de ideias clássicas, que é justamente pensamentos diferentes, ideologias totalmente diferentes, a necessidade de abrir a mente, de se abrir para novas discussões, novas oportunidades, novas formas de dar encaminhamento às atividades e principalmente de que maneira pode se contribuir para que a empresa venha alcançar esse objetivo, só que de uma maneira diferente daquela que era aplicada anteriormente. Crença na possibilidade de superação do conflito, ingenuidade, enfoque manipulador, colocar a organização informal a serviço da organização formal. Significa a necessidade, justamente, de se trabalhar com a equipe, de saber trabalhá-la sobre superação de conflitos, diferentes ideologias, trabalhar a questão de feedbacks, trabalhar a questão da parte crítica e, principalmente, trabalhar a parte da integração do informal com o formal, né? Porque existe muito do que se acredita, muito do que se pensa, do que se desenvolve, só que não é colocado em prática dentro das empresas, ou seja, como unir essas ideologias, como unir esses ideais e como fazer com que realmente essas duas partes se complementem e venham a alcançar o objetivo maior. Já do ponto de vista da administração burocrática, nós temos o destaque para Max Weber, tá? A ênfase na estrutura, origens da burocracia, a questão da racionalidade e da ética protestante. Então, vem toda aquela parte da estrutura como ponto fundamental e traz como características o caráter legal e normativo, a formalidade das comunicações, o racionalismo e a divisão do trabalho, a impessoalidade e a hierarquia, rotinas e procedimentos padronizados. Então, toda aquela parte burocrática, ela vem à tona. Então, toda aquela parte de normas e legislações é a base para o desenvolvimento de qualquer tipo de atividade e ação. Então, faz com que realmente ocorra um racionalismo de divisão do trabalho, uma impessoalidade e, principalmente, ele traz a questão de rotinas e procedimentos padronizados. Ou seja, independente de quem quer que esteja desenvolvendo essa atividade, o resultado será o mesmo devido a um procedimento padrão que fora
implantado, tá? Só um minutinho. Aí eu trago aqui para vocês também outras características que nós temos como a meritocracia, a profissionalização, a especialização da administração e a previsibilidade. Ou seja, toda aquela parte burocrática realmente, ela vem à tona sobre a necessidade de ter conhecimentos específicos, de ter a questão da meritocracia realmente, ela é colocada como ponto fundamental, e a questão da previsibilidade, ou seja, a necessidade de se ter uma antecipação de tudo aquilo que possa vir a acontecer dentro de cada etapa. Então, eu preciso realmente ter um conhecimento das etapas, ter um conhecimento dos porquês e evitar que qualquer tipo de problema venha a surgir. Por isso, a necessidade de implantar procedimentos padrões e, principalmente, ser muito racional no momento de tomar decisões, todas pautadas nas normativas e leis, para que não se tenha nenhum tipo de problema junto à esfera administrativa. Temos ainda dilemas e disfunções, tendência de organizações burocráticas transformarem-se em carismáticas ou tradicionais, dificuldade de cumprimento irrestrito de regras, apego exagerado a regulamentos, né? Como ela é pautada basicamente em normas e legislações, ela é muito fortemente apegada à parte realmente de regulamentos. Então, a necessidade que se tem de tentar desmistificar, tentar burlar esse sistema foi muito grande, pois isso fazia com que a máquina ela emperrasse um pouquinho. Em que sentido? No sentido de ser muito burocrático, no sentido de precisar realmente ser muito racional em todas aquelas decisões. Aí nós temos o formalismo papelórico, a resistência a mudanças, a impessoalidade e categorização, abusos de autoridade e conflitos com o público. Essa parte de abuso de autoridade, ela é bem comum, né, na parte burocrática, dentro da característica da administração burocrática. Né? A questão do formalismo, a pessoa é muito formal, resistência a mudanças, se não tiver prescrito no regulamento, nas normas, realmente não tem como ser mudado, e se for mudado precisa realmente passar por toda aquela parte de avaliação, reavaliação, definição, para que depois seja colocado em prática, e principalmente a questão da impessoalidade, né? Como ela é muito racional, ela tem como característica ser também muito impessoal nas suas decisões, nos seus encaminhamentos. Já a teoria estruturalista, ela traz destaque para Levi-Strauss, Karl Marx, Max Weber, e a ênfase na estrutura, origens da teoria clássica versus recursos humanos. Nós temos na teoria estruturalista a abordagem estruturalista, que inclui a organização formal e informal e suas interrelações, o objetivo e o alcance dos grupos informais e as relações de tais grupos dentro e fora da organização, os níveis mais altos e os níveis mais baixos. Então, ele traz para nós justamente a diferenciação entre esses dois tipos de organizações e principalmente como elas se comunicam, certo? Então, a importância da influência desses três grandes pensadores e principalmente de como a teoria clássica ela foi influenciada pela parte das relações humanas e como isso fez com que houvesse um processo de transformação dentro da esfera administrativa, impactou bastante e veio a trazer recompensas materiais e não materiais, a interação da organização com seu ambiente, a organização de trabalho e a natureza diferenciada. Então, ela traz alguns conceitos, algumas informações sobre, principalmente, como o ambiente ele pode influenciar no desenvolvimento das atividades. Apreciação crítica, convergência de outras teorias, ampliação da abordagem do indivíduo para o grupo da indústria e depois outras organizações, teoria da crise e das mudanças. Então, ela traz, essa parte da teoria estruturalista, ela traz justamente essa parte de que houve um processo de transformação, de amadurecimento e que veio a influenciar novas transformações, outras teorias
e principalmente como houve todo esse processo de ampliação da abordagem, que passou da abordagem que era realizada do indivíduo para a indústria e depois para outras organizações. A necessidade de se ter realmente esse conhecimento, de se ter esse tipo de embasamento, tá? Teoria dos sistemas. Ela ocorreu no caso, na década de 50, traz a ênfase no ambiente. Ela é do tipo de sistemas fechados ou abertos. Nós vamos ver a diferenciação desses tipos de sistemas na próxima aula, tá? Onde nós vamos falar sobre sistemas de informação e como eles se comportam dentro da esfera administrativa. Teoria dos sistemas, a gente traz aqui os componentes e características de um sistema. Nós temos insumos, processamentos e exsumos e a entropia. Então, toda essa parte aqui de funcionamento de um sistema, que vai dos insumos, que é caracterizado pelas entradas, que também no inglês é conhecido por inputs, processamento, né, e exsumos, que é o produto final. Teoria dos sistemas, temos ainda a homeostase, que é a entropia negativa, a retroalimentação, que no caso seria o feedback, e a decomposição dos sistemas em subsistemas, ou seja, são sistemas menores que vêm a favorecer realmente o desenvolvimento das atividades, processos de comunicação. Organização como sistema aberto é um subsistema inserido em um sistema social maior que o engloba, composto de partes interdependentes. A organização como sistema sociotécnico, subsistema técnico, traz a infraestrutura física, máquinas e equipamentos, tecnologia, especificidade das tarefas. A organização do sistema aberto é um subsistema inserido em um sistema social maior que o engloba, composto de partes interdependentes. O subsistema técnico é formado por uma infraestrutura física, máquinas e equipamentos, tecnologia e especificidade das tarefas. As teorias dos sistemas, nós temos o subsistema social, que é composto por pessoas, que seriam as relações sociais, habilidades, que avalia a questão das competências, e as necessidades, que ela avalia também a questão das aspirações. Então, dentro da parte de sistemas, a gente vai se aprofundar um pouco mais, tá? Nessa parte, na próxima aula, por isso que eu passei bem rapidinho para vocês. E a gente vai avançar na aula de hoje nos outros tipos de teorias, para que a gente possa realmente fazer esse tipo de diferenciação, certo? A teoria neoclássica, nós temos uma ênfase na estrutura, ocorreu na década de 50 e traz como características a ênfase na prática da administração, reafirmação relativa dos postulados clássicos, ênfase nos princípios gerais da administração. A teoria neoclássica, princípios básicos da organização, divisão do trabalho, especialização, hierarquia, autoridade e responsabilidade, centralização versus descentralização, e as funções do administrador, que englobam todas aquelas etapas de planejamento e execução, né? Que seria planejar, organizar, dirigir e controlar, certo? Dentro da teoria neoclássica, nós temos a administração por objetivos, consecução dos objetivos e obtenção de resultados, planos estratégicos, que convergem para planos táticos, departamentais, para gerarem resultados e depois um processo de avaliação e retroação. Na teoria neoclássica, nós temos as decorrências, tipos de organização linear, funcional, staff e comissões, departamentalização funcional, por produtos ou serviços, geográfica, por clientela, por processos ou por projeto. Então, existe uma forma de se organizar por departamentos, de acordo com essas características, e isso varia muito de empresa para empresa, a forma como ela se organiza. A teoria comportamentalista, ela traz para nós, vamos lá, uma ênfase nas pessoas, certo? Ela ocorreu também na década de 50. A ênfase nas pessoas individual, dimensão motivacional, homem versus administrativo, resgate da pirâmide nas necessidades de Maslow. Então, ela traz para nós essa pirâmide aqui. Deixa eu pegar para vocês. Isso, aqui. Da pirâmide de Maslow, né? A gente viu nos slides anteriores aquela outra pirâmide,
tá? Das necessidades do indivíduo. E essa pirâmide aqui, ela traz para a gente as necessidades fisiológicas, mais uma vez, certo? Aqui. Ela traz para a gente aqui a necessidade de segurança, vem o segundo ponto, as necessidades que ele tem, necessidade de base. Seguida nas necessidades sociais, a questão da satisfação do ego e principalmente a questão da autorrealização. Então, todas essas etapas, elas vêm justamente a favorecer, elas vêm justamente a facilitar esse processo de entendimento do processo administrativo, de como o indivíduo se comporta, se correlaciona com outros indivíduos dentro das suas necessidades, dentro das suas satisfações pessoais. Assim, nós temos que, deixa eu pegar aqui para vocês, dentro da teoria comportamentalista, nós temos um conflito entre indivíduo e organização, função da administração, compatibilizar objetivos organizacionais com objetivos individuais. Então, a necessidade realmente de se unir esses dois tipos de objetivos. Em muitos momentos não vai ser possível, mas a necessidade de se perceber como eles podem caminhar em paralelo sem que ocorra nenhum tipo de conflito interno no indivíduo, nem tampouco um conflito externo de interesses que venham a acometer a atividade que está sendo desenvolvida. Assim, eu trago para vocês dois quadrinhos, né? Um que fala sobre fatores motivacionais e o outro que fala sobre fatores higiênicos. O primeiro de fatores motivacionais, ele traz para nós a questão da autorrealização do trabalho, a questão do reconhecimento, que é a questão do prestígio social na empresa, o progresso na carreira, que é o famoso plano de cargos e salários, é você entrar numa determinada função e depois você vir a alcançar novos patamares, e a questão da responsabilidade, que vem acompanhada principalmente da função exercida. Já dentro dos fatores higiênicos, eu trago para vocês a questão das condições de trabalho, e entra a parte estrutural e a parte realmente de pessoas, de relacionamento, como isso influencia bastante no bem-estar físico e psíquico do trabalhador e principalmente os resultados de trabalho a serem mensurados. Na questão da administração da empresa, a forma de gestão, a característica principal que a empresa até tem, isso vai influenciar na forma de comportamento de todos os seus trabalhadores dentro da mesma. Relações com o supervisor, como ocorre esse tipo de correlação, principalmente o processo de comunicação. Benefícios sociais, salário. Então, isso traz para a gente também como o indivíduo se percebe dentro da empresa, se ele acredita que esse salário é satisfatório e principalmente como ele vê esse salário como uma recompensa, como resultado daquilo que ele vem desenvolvendo. Já dentro do desenvolvimento organizacional, eu trago para vocês uma ênfase nas pessoas, uma mudança organizacional planejada, acompanhada de uma mudança na estrutura, mudança na tecnologia, mudança nas tarefas, que visam, em alguns momentos, ter objetivos diferenciados, produtos, serviços e clientes. Isso vai depender muito dos objetivos que estarão sendo desenvolvidos, e uma mudança cultural organizacional. Significa a mudança de comportamento e principalmente de ideologias que é desenvolvida dentro de uma empresa. Aí eu trago para vocês ainda um conceito de empowerment, tá? Que é a questão do empoderamento, que gera mais poder para os funcionários, a questão da pesquisa / ação, que é justamente a questão de um diagnóstico antes, durante e depois de qualquer tipo de atividade que venha a ser desenvolvida, para avaliar como é que está o sentimento dos trabalhadores, a questão do pertencimento e principalmente a questão de como ele se sente no desenvolvimento dessas atividades e como isso pode estar influenciando os resultados que estão sendo obtidos. Temos ainda a questão da validação do diagnóstico com os participantes, um planejamento participativo, ou seja, onde todos podem realmente opinar e podem contribuir de uma maneira coletiva, e a questão da execução, que seria como colocar em prática essas atividades e de que forma elas podem ser realmente avaliadas a posterior. Trago para vocês ainda a questão dos sistemas mecânicos, que traz a questão da
da ênfase individual, do relacionamento do tipo de autoridade e obediência e da adesão à delegação e à responsabilidade dividida, que dentro de uma estrutura organizacional existem caixinhas específicas de setores, de responsabilidades, de cargos assumidos, mas existe também a questão da responsabilização, que vem acompanhada da função desenvolvida e principalmente de como ela está colocada dentro das esferas organizacionais, ou seja, de como o organograma ele fora organizado, ele fora pensado, se ele é mais vertical, se ele é mais horizontal, se a comunicação ela é mais eficaz e principalmente como se dá esse processo de responsabilização e corresponsabilização na empresa. Temos ainda a questão da supervisão hierárquica rígida, solução de conflitos por meio de regressão ou arbitragem. Temos a questão dos sistemas orgânicos, confiança e crenças recíprocas, interdependência e responsabilidade multigrupal, participação e responsabilidade, compartilhamento de responsabilidades, solução de conflitos através de soluções de problemas. Já na teoria da contingência, ela aconteceu na década de 70, tem uma ênfase no ambiente e na tecnologia, trabalha a questão da contingência, de tarefa, estrutura, pessoas e tecnologia, e o ambiente, tá? Significa a questão do ambiente. Então, tudo isso, a gente precisa realmente trabalhando e entender como eles se comunicam. Organização como sistema orgânico, complexo interrelacionamento entre as variáveis organizacionais internas e destas com o ambiente, ou seja, como se dá o processo de organização da empresa com o ambiente no qual está inserido e principalmente de cada um dos componentes, ou seja, dos setores, do trabalhador, dos colaboradores, com o grupo, com a empresa, com a sociedade, com a região no qual ele está inserido. Como se dá esse processo de relação, de comunicação e de dependência. Aí eu trago para vocês a teoria da contingência, um ambiente geral. Ele traz condições tecnológicas legais, políticas, econômicas, demográficas, ecológicas e culturais. Já um ambiente de tarefa, ele traz fornecedores, clientes, concorrentes, entidades reguladoras e a parte de impactos do ambiente traz justamente como se dá todo esse processo de relacionamento e principalmente de como se dá a questão de percepção. A integração das teorias mecanicistas e orgânicas e a integração de novos enfoques, que buscam a qualidade total, a reengenharia e a readministração. Então, traz outros conceitos, traz outras informações, de forma que elas venham justamente a corroborar com o processo de gestão. Novos enfoques, aí eu trago para vocês a questão da qualidade total, agir de forma planejada e sistêmica para implantar e implementar um ambiente no qual o aprimoramento seja contínuo e que em todas as relações, fornecedores, clientes da organização, sejam elas internas ou externas, existam uma satisfação mútua, ou seja, trabalha a questão da ISO 9000. Nós vamos ver na aula futura quais são os sistemas de qualidade que são implantados dentro de uma empresa que vem a mensurar justamente a qualidade nos serviços, qualidade no atendimento, qualidade nas atividades desenvolvidas. E a ISO 9001 é uma destas que vem justamente a implantar a questão da qualidade total. A questão da reengenharia é o repensar fundamental e a reestruturação radical dos processos empresariais que visam alcançar drásticas melhoras em indicadores críticos e contemporâneos de desempenho, tais como custos, qualidade, atendimento e velocidade. Então, ela traz para nós justamente a questão de reavaliar justamente esses componentes, como é que eles se relacionam e como eles podem ser redesenhados dentro de um processo organizacional, sempre buscando otimizar custos e aumentar a questão de lucros. Sempre buscando resultados satisfatórios para a comunidade como um todo, seja eles os trabalhadores ou a clientela. Já os novos enfoques, essa definição encerra com 4 palavras-chave, né? Fundamental, radical, drástica e processos,
de acordo com esses autores, porque ele traz justamente a necessidade de se ter esse tipo de redesenho, esse tipo de transformação dentro da esfera administrativa, que pudesse justamente balançar, levar a um questionamento maior, né, de todos os atores envolvidos sobre tudo aquilo que estava sendo desenvolvido. Ou seja, na questão de custos, na questão de envolvimento, na questão de empenho, na questão de planejamento e execução, controle e avaliação, principalmente frente aos objetivos que estão querendo ser alcançados e basicamente sobre a questão do equilíbrio entre o que está sendo empenhado, questão dos custos e principalmente dos recursos que estão sendo obtidos. Ele traz também a questão da readministração, que é a forma de gerir as organizações contemporâneas, de tal sorte que consigamos organizações eficientes, produtivas e eficazes. A necessidade realmente de se ter uma organização que atinja esses 3 pontos. Efetivas, do ponto de vista de responsabilidade pública e ética em seu desempenho. Relevantes, do ponto de vista de indivíduos satisfeitos e recompensados com e pelo que fazem. Ou seja, os trabalhadores precisam realmente se sentir parte dentro dessa esfera organizativa, organizacional, e que eles consigam realmente desenvolver as suas atividades de uma maneira satisfatória. Aí eu trago para vocês esse outro ponto, tá? De como a organização, ela se comunica. Ela tem vários bracinhos, tá? Ela aponta para várias direções, várias vertentes, para que ela venha funcionar, para que ela venha realmente ter um impulso, ou seja impulsionada dentro de um mercado econômico. Nós temos a parte social, temos a parte organizacional, temos a parte gerencial, a parte tecnológica, a valorização do homem, a ecologia, que é a parte do ambiental sustentável, a questão dos conhecimentos, a questão política. Então, a organização ela precisa estar envolvida em todos esses pontos, ela precisa convergir para todos esses pontos para que ela venha funcionar adequadamente, para que ela tenha uma sustentabilidade, para que ela consiga, dentro de uma esfera administrativa, ter uma autonomia de funcionamento, ela consiga trabalhar os seus colaboradores internos, ela consiga ter qualidade nos seus serviços e consiga atender as necessidades da clientela do ponto de vista da oferta de serviços e produtos. Daí, dando continuidade, eu trago para vocês alguns conceitos de base, certo? Das abordagens administrativas. Aí vou pegar aqui para vocês um quadrinho, certo? Esse quadrinho aqui, ele está presente nos próximos slides. E aqui eu vou fazer um resumo para vocês daquilo que vai ser abordado, certo? Ele traz 4 quadrinhos, onde no primeiro quadrinho ele traz a administração científica de Taylor, que ela tem enfoque nas tarefas, como a gente já viu anteriormente. E ele coloca estudo das rotinas produtivas, deixa eu dar um passinho aqui para trás, e seleção do trabalhador, incentivo salarial e condições ambientais de trabalho, o homem econômico. Então, ela tinha justamente a necessidade de se trabalhar as tarefas. Então, tudo aquilo que era pensado dentro dessa teoria científica era voltada para a execução das tarefas. Já no caso da teoria burocrática, que é aqui em cima, esse segundo quadrinho, nós temos a questão do enfoque na estrutura. Então, ele trazia consigo a importância das normas, do cumprimento de normas e regulamentos que garantiam a consistência. A questão da racionalidade e formalidade da comunicação, da impessoalidade e do profissionalismo. Então, a necessidade realmente de ser muito racional nas suas decisões e encaminhamentos e ter como base sempre as normativas legais, através de regulamentos, leis e normas. Já no caso da estrutura clássica de Fayol, ele tinha como enfoque a estrutura e ele trazia a importância da divisão do trabalho gerencial, das funções administrativas e técnicas, da importância da coordenação administrativa e o conceito de lean staff, que são as pessoas que servem como apoio para o desenvolvimento de atividades, certo?
Já no caso da teoria das relações humanas, esse quarto quadrinho aqui, ele traz a questão do estudo da organização informal, o homem social, de se trabalhar motivação, liderança e comunicação, dinâmica de grupo e mudança organizacional. Então, esses quadrinhos, eles trazem um compêndio de informações, ou seja, de uma maneira sistemática, das principais características que existem nesses tipos de estruturas, da importância que se tem nessas teorias administrativas e principalmente as suas diferenciações dos tipos de enfoque que eram dados, o que era prioridade naquele momento e principalmente como o indivíduo se relacionava nesse tipo de teoria, como ele era visto, como ele era percebido e como a empresa também ela administrava todo esse processo. Assim, dando continuidade, eu vou passar esses quadrinhos aqui, que foi o que nós vimos, tá? E vou trazer para vocês esses outros quadrinhos aqui, certo? Que ele traz também um compêndio de informações de maneira sucinta sobre os outros tipos de teorias. Eu tenho aqui para vocês aqui em cima a questão da teoria neoclássica, tá? Que ele tinha como enfoque a estrutura, integração de conceitos clássicos com pessoas e ambiente, eficiência e eficácia organizacional eram avaliadas e a administração era realizada com base em objetivos. Já no caso da teoria estruturalista, essa daqui que eu estou apontando, ela traz a integração de conceitos de burocracia com pessoas e ambiente, análise interorganizacional e a visão positiva dos conflitos organizacionais, que é a questão da ressignificação. Já na teoria cibernética de sistemas, ele tem um enfoque em ambiente, tá? Ele avaliava a questão do sistema, entradas, processos, saída e retroação, organização como sistema aberto, subsistema técnico e subsistema social, uma visão sistêmica, que é a lente, que é a teoria contingencial, vai usar para interpretar as demais teorias. Já a teoria de neo-schumpeteriana, que tem como enfoque a tecnologia, ela traz uma destruição criadora das inovações, a importância do empreendedor, o evolucionismo e a sobrevivência dos melhores adaptados. Então, ele trabalha com a questão da teoria da evolução, certo? Teoria comportamental, tinha o enfoque das pessoas, Maslow e Etzberg, trabalhava a questão da análise da motivação e o estilo de administração era autocrático e democrático. E trabalhava a questão do homem administrativo. Então, esses quadrinhos são um resumo de tudo aquilo que a gente viu anteriormente até agora. De como esses tipos de teorias passaram por transformações, suas principais características dentro de uma esfera administrativa e principalmente como é que elas podem vir a auxiliar dentro de um processo organizacional de funcionamento e de sobrevida de uma empresa. Dando continuidade, eu vou passar esses quadrinhos, tá? Que foi o que a gente viu. E aí eu vou entrar para vocês agora dentro do processo de administração. E dentro do processo de administração, eu trago para vocês a importância do processo de administração como um todo. A gente viu toda aquela parte de evolução dentro das teorias, mas tudo isso está envolvido em 4 etapas muito importantes dentro da esfera administrativa, que envolve as etapas de planejar, organizar, dirigir e controlar. Todas aquelas teorias tiveram que passar por essas etapas para que elas viessem a existir dentro da parte administrativa. Então, a administração ela precisa realmente ter conhecimento dessas etapas, ter domínio sobre cada uma dessas etapas e entender o seu funcionamento para que ela realmente tenha uma boa gestão, tenha um bom controle de um todo, ou seja, do funcionamento da empresa como um todo. Dando continuidade, eu trago para vocês agora a ideia de alguns níveis organizacionais, certo? Esses níveis organizacionais, eles trazem para a gente algumas características de um administrador ou de uma empresa, certo? A forma como ela se organiza e como ela dá os encaminhamentos. Nós temos aqui vários níveis dentro de uma pirâmide. Nós temos a pirâmide aqui, eu vou apontar, tá? Como base, aqui na pirâmide,
nós temos a execução de trabalhadores, certo? No segundo nível operacional, nós temos a supervisão de linha, da primeira linha, com a atuação operacional específica de uma operação ou tarefa. Depois nós temos o nível tático, que é composto por gerentes, através de uma atuação tática com foco em uma unidade ou uma área funcional. E temos o nível estratégico, que é o nível ocupado por administradores de topo, que tem uma atuação estratégica abrangendo toda a organização. Então, esses níveis organizacionais é a forma como a empresa se organiza, do ponto de vista hierárquico, como se dá a questão das relações, a questão da comunicação, das relações de poder dentro de uma empresa e principalmente dos níveis de responsabilização. Quanto mais no topo, quanto mais uma função você ocupa e está colocada no topo, mais responsabilidades você assume e, consequentemente, você precisa conhecer as atividades desenvolvidas pelos demais componentes. Então, a importância de se conhecer o funcionamento da empresa como um todo, de se ter um domínio sobre as etapas, a sua consecução, é de grande importância justamente para todos os gerentes, os administradores e principalmente os investidores. Então, por isso que se trabalha metas, trabalha-se resultados e trabalha conhecimentos. Então, eu encerro a aula de hoje, tá? Agradeço a presença de vocês, dá uma olhadinha no material, ele traz de uma maneira mais abrangente informações sobre cada uma dessas teorias, vai auxiliá-los nesse processo de entendimento e encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço!